Jesus era meio homem e meio Deus, ou era 100% Deus e 100% homem? Qual a diferença disso? Você sabe o que significa o termo união hipostática? Não, são apenas alguns assuntos que discutiremos na pré-aula de hoje. Então fique aí até o final. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com os amados irmãos em mais uma semana para expor algumas verdades da Palavra de Deus em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Digo aos irmãos logo de início que vocês podem baixar o nosso esboço aí na descrição do vídeo. Muito facinho baixar. Se tem alguma dúvida, pergunte aí no comentário, a gente vai estar lhe orientando. Em nosso esboço tem muitas referências bíblicas e informações que não estão na lição e vão lhe auxiliar durante a ministração de sua aula. Vocês podem nos ajudar. Como, irmão Murilo? Tem que contribuir? Não precisa contribuir, irmãos. Basta só inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar aí o seu gostei e nos comentários, meus irmãos, está aí aberto para vocês fazerem o que quiserem, perguntarem, deixarem sua dúvida, comentarem sobre a lição. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Miqueias de Abreu e Lima, disse que não iria esquecer dele. Tem aqui vários irmãos que comentaram aqui na lição de número 11, o irmão Luzinaldo, o irmão Abraão Lopes, a irmã Angelita, a irmã Francisca Melo, a irmã Leila Palheta, o irmão Célio Nascimento, o irmão Edson Soares, a irmã Rosângela Silva, temos aqui também vários outros irmãos, Osiel Cordeiro sempre participando, Eli Carlos, Messias Fortunado, Nazaré Cristina, Zacarias Ramos, Sérgio Educador, Ana Ramos, Arthur Neto, Edja Cristina, Ivani Lopes, vários irmãos participaram aqui. Deus abençoe a todos. Não dá para citar todos os nomes, senão o agradecimento fica muito extenso e a gente perde aqui o nosso objetivo. Eu sei que você está vindo aqui não para ouvir os agradecimentos, mas para ter o conteúdo da aula. Mas devagarinho vamos aqui nos combinando e dá tudo certo. Meus irmãos, quero também nesta feita agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais uma semana diante da correria que é a vida. Jesus tem nos dado graça para confeccionar mais um esboço e gravar mais uma pré-aula. Vamos então à nossa lição de hoje. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, seja um propagador do Evangelho. Com a graça de Deus, durante esse primeiro trimestre de 2019, estamos estudando uma revista de escola dominical publicada pela CPAD e comentada pelo pastor Cláudio Nor de Andrade, cujo tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. Chegamos na penúltima aula dessa revista, que será ministrada no dia 22 de março de 2020, e o tema geral é Jesus, o homem perfeito. Que tema excepcional, que tema tão atual, que tema tão importante para estudarmos neste tempo. Temos aqui alguns objetivos específicos que precisam ser alcançados. O primeiro deles é expor a divindade de Jesus. Jesus é Deus e falaremos sobre isso aqui no primeiro tópico da lição. Em segundo lugar, explicar a humanidade de Jesus. Ele é Deus, mas também é homem. Ele nasceu de Maria sem a participação de José, mas ele teve um corpo carnal. E em terceiro lugar, vamos aqui assinalar a perfeição de Jesus. Ele foi um homem perfeito e também foi modelo no seu caráter, na sua personalidade, no seu modo de agir, no seu modo de reagir. E veremos isso aqui no terceiro ponto de nossa lição. Se fizermos assim, cumpriremos o objetivo geral, que é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, ele é divino e humano. Temos aqui o nosso texto áureo, que nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus
e para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Os irmãos percebem que não temos muitos detalhes sobre a infância, a adolescência e a juventude de Jesus. O evangelho escrito por Lucas, dentre os 4, é o que mais realça, é o que mais traz informação sobre esse período da vida de nosso Senhor. Mas também não é tanta informação assim. Perceba que o escritor Lucas deixa-nos esses registros com o intuito de evidenciar a humanidade de Jesus. Ele vai nos dizer que Jesus nasceu, Jesus é humano. Jesus nasceu, Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 7, com 8 dias de nascido, né? Jesus ainda recém-nascido, ele foi levado ao templo para ser circuncidado no costume da época, na cultura dos judeus. Lucas capítulo 2, versículo 21 ao 23. E a Bíblia vai dizer em nosso texto áureo que Jesus ele crescia em estatura, né? Ele crescia em graça e ele crescia em conhecimento. O capítulo 2 de Lucas, todo o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 52, vai tratar ali sobre esse período da infância e da adolescência de Jesus. Até o fato de que quando Maria e José perderam um menino no ato da festa da Páscoa, encontraram aquela criança, aquele adolescente, discutindo coisas profundas com os doutores da lei. E eles se admiravam do conhecimento que o adolescente Jesus tinha. A Bíblia nos traz poucas informações sobre, como já falei, sobre essas etapas de sua vida, mas Lucas registra aqui com o intuito de mostrar que ele era um homem, que ele era o homem perfeito. E meus irmãos, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós devemos ter cuidado. Cuidado com o que, irmão Murilo? Existem muitos relatos mentirosos sobre a infância de Jesus, narrado por alguns livros apócrifos. O que são livros apócrifos? Foram livros escritos muito tempo depois dos dias de Jesus, e que esses livros foram escritos por pessoas mal intencionadas, e essas pessoas mal intencionadas colocaram os nomes de pessoas do primeiro século. Por exemplo, no 4º século, um exemplo, se escreveu o Evangelho de Pedro, né? Mas Pedro já tinha morrido há 400 anos. Escreveu o Evangelho segundo Tomé, o Evangelho de Barnabé, a Epístola de não sei quem. Né? E eles faziam isso para que esses documentos tivessem algum peso quando circulassem na igreja primitiva. Mas os primeiros cristãos olharam para esses livros, para esses evangelhos e os consideraram apócrifos, não os canonizaram. São evangelhos falsos, espúrios. E esses evangelhos, eles mostram uma personalidade de Jesus que não condiz com aquilo que está escrito. Por exemplo, em um dos evangelhos, não vou citar qual, né, mas em um dos evangelhos disse que Jesus, desses evangelhos apócrifos, viu? Diz que Jesus, na carpintaria de José, ainda quando era criança, se a perna da mesa ficasse curta, Jesus ia lá, colocava a mão, a perna da mesa crescia. Outro diz que Jesus fazia assim e aparecia móvel do nada na carpintaria. Se a mesa demorar 7 meses para ser confeccionada naqueles dias, Jesus só instalava o dedo e a mesa aparecia. Esses evangelhos ainda diz que Jesus ressuscitava passarinho. Os evangelhos chegam até a dizer, salvo engano, acho que é o evangelho de Pedro, né, o evangelho apócrifo de Pedro, diz que Jesus amaldiçoa crianças e essas crianças que ele amaldiçoa morrem. Isso não condiz com a personalidade do meu Jesus. Né, nos evangelhos que estão na Bíblia Sagrada, Jesus faz a dizer, deixe vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Percebam, meus irmãos, que até pregadores da nossa atualidade falam que na infância de Jesus ele realizava milagre. Jesus fazia isso ou aquilo outro, mas a minha Bíblia me diz o contrário. Lá em João, capítulo 2, versículo de número 11, assim que Jesus ele inicia seu ministério, ele faz um milagre lá nas bodas de Caná da Galileia, transformando a água em vinho. E sobre esse milagre de Jesus, olha o que a Bíblia diz. Jesus principiou assim os seus sinais. Ali foi o primeiro milagre realizado por Jesus. Então, qualquer narrativa em que você encontre em um evangelho apócrifo, ela deve ser considerada mentirosa, porque inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, são os 4 evangelhos
que estão na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. É apenas uma atenção aqui dentro do nosso texto áureo. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Perceba que a nossa verdade prática, ela é bem enfática. E aqui, já a princípio, eu gostaria de trazer a vocês aqui o credo das Assembleias de Deus com relação à cristologia. Se você não conhece, você vai conhecer agora. A Assembleia de Deus, ela publicou pela CPAD as suas declarações de fé. E dentro dessas declarações de fé, daquilo que nós cremos, tem algo sobre a pessoa de Jesus. Olha, vou ler aqui para você. O credo das Assembleias de Deus sobre a cristologia. Professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras anunciou de antemão pelo profeta Isaías, o que foi por ele concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Jesus não teve pecado algum, apesar de ser 100% homem, ele nunca pecou. A Bíblia diz em Hebreus 4:15, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, que foi entregue na mão dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporeamente. Não foi uma ressurreição em espírito. Ele ressuscitou em um corpo glorificado dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a síntese da posição cristológica das Assembleias de Deus, é a posição do nosso credo acerca da cristologia. Dentro do nosso ponto central, veja que vai ser muita informação na aula de hoje. Dentro do nosso ponto central, ele nos diz assim: o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O que é que o ponto central está nos dizendo? Em outras palavras, ele traz a ideia aqui de que Jesus, como já falei, ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus não é metade Deus e metade homem, não, é 100% homem e 100% Deus. E quando assim nos posicionamos, estamos falando da doutrina da união hipostática. O que é a doutrina da união hipostática? Você sabe o que significa essa palavra que foi cunhada nos primeiros séculos da igreja, ali na igreja primitiva. Perceba que eu vou trazer aqui de uma forma bem simples. O termo união hipostática é usado em teologia para se referir à forma como Deus e a humanidade estão unidos em Jesus. A doutrina da união hipostática, trouxe aqui uma definição, é definida pela existência de Cristo em duas naturezas. Jesus ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana, que não se confundem. Presta atenção aqui nessas palavras, vai já ficar claro, viu? Se complicar, mas eu vou descomplicar. Ela é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, uma divina ou uma humana, que não se fundem e nem se alteram. Por outro lado, não se separam e nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só substância eternamente. Mas o Murilo agora deu um nó aqui na cabeça, complicou. Mas nós vamos descomplicar. Tenha calma. Eu quero trazer aqui, antes de entrar nos pontos da lição, alguns concílios que tivemos na história da igreja. Porque esse assunto das duas naturezas de Jesus, ele ser Deus ao mesmo passo que ele era homem, gerou muita confusão na igreja primitiva e ainda nos dias apostólicos.
ao ponto de, lá em 1 João, capítulo 9, João ele ser radical com relação a uma doutrina herética que estava invadindo a igreja dos seus dias, onde seus ministros, os ministros desta heresia, pregavam que Jesus ele não tinha um corpo humano. A Jesus era só uma aparência de um corpo humano, era um espírito em aparência de corpo humano, né? Mas ele não tinha de fato um corpo humano. Tanto é que João escreveu e disse assim, não, Jesus tinha um corpo humano, Jesus era humano, nossos olhos viram, nós sentimos, nós tocamos. E essa doutrina ela estava florescendo ao ponto de que João ele escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo de número 1, ele disse assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, encarnou, ele diz assim, é de Deus. Aí olha o que diz o versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Perceba que João ele foi muito preciso, muito cirúrgico, muito incisivo aqui em suas palavras. Ele disse, olha, tem muita gente aí fazendo confusão acerca da doutrina das duas naturezas de Cristo, estão confundindo as coisas. Jesus não foi só um espírito, ele é Deus, mas ele também é homem, ele teve um corpo humano. E essa doutrina ela foi ganhando novas formas no decorrer da história da igreja. Por isso houve-se a necessidade de se ter vários concílios. Eu sei que é uma partezinha mais chata, mas vou citar aqui esses concílios. Em 325 depois de Cristo, tivemos o concílio de Niceia, onde se foi necessário homens santos se juntarem para condenarem o heregiário de Alexandria, o qual negava a divindade e a eternidade de Jesus. Ele dizia que Jesus não era Deus, Jesus era um Deus. Perceba que esses ensinos diários aqui de dizer que Jesus não era Deus se perpetuou numa seita herética dos dias de hoje. E na Bíblia, toda adulterada que essa seita herética ela usa, a Bíblia diz, na Bíblia deles lá, né, dos TJ, diz em João 1:1, né, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí não diz que o Verbo era Deus, eles adulteraram a Bíblia e colocaram assim, o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Mas já em 325, os homens santos condenaram essa doutrina ariana de que Jesus não era eterno, de que Jesus não era divino. Não, eles disseram, não, Jesus de fato é Deus, Jesus ele é divino. A gente vai ver isso aqui no primeiro ponto da lição. Então esse foi o primeiro concílio. No segundo concílio, que houve em 381, chamado Concílio de Constantinopla, defendeu-se a plena humanidade de Jesus contra Apolinário. Apolinário, ele dizia que em Cristo o Verbo havia tomado o lugar da alma humana. Ou seja, Jesus tinha duas naturezas, mas a natureza divina, ela suplantou a natureza humana. Aí eles disseram, não, isso está errado. Porque as naturezas, como já disse aqui na definição, né, não tem a nossa definição, nossos conceitos aqui, vai estar aqui no esboço aqui. Apolinário disse que a natureza divina suplantou a humana, mas a nossa definição diz que elas não se fundem, nem se alteram. Ele é divino e ele é humano. A natureza divina não suplanta a natureza humana. Então Apolinário foi condenado no Concílio de Constantinopla. Mas a perseguição contra a cristologia ela não terminou. Na igreja, ou melhor dizendo, no Concílio de Éfeso, em 431, defendeu-se a cristologia ortodoxa contra um homem chamado Nestor, que defendia a existência de duas pessoas em Cristo em vez de duas naturezas. Perceba que esse assunto não é um assunto tão fácil de digerir. Nestor dizia que não era duas naturezas, divina e humana. Dizia que existia dois Jesus, um Jesus divino e um Jesus humano. Aí, à luz das Escrituras, os homens de Deus desta época disseram, não, vamos convocar um concílio
para combaterem essa doutrina pregada por Nestor. E nesse concílio de Éfeso, essa doutrina ela foi tida como herética. Na nossa definição, eu disse que essas duas naturezas se tratam apenas de uma só pessoa, uma só subsistência. Não é um Jesus divino e um Jesus humano. É um Jesus que tem uma natureza divina e uma natureza humana, que é Deus ao mesmo passo que é homem, é o Deus encarnado. E por último, em 451, houve o Concílio da Macedônia. Veja que falamos de Ário, de Apolinário, de Nestor, mas teve outro nome que se destacou. No Concílio da Calcedônia, negou-se a doutrina de Eutiques, que afirmava que em Cristo as duas naturezas se fundiam numa só, dando origem ao monofisismo. E parece, meus irmãos, que quando Eutiques pregava isso, que as duas naturezas se fundiam, né? Ele diz assim que Jesus só tinha natureza divina, mas parece que dá a entender uma terceira natureza. E isso não tem nas Escrituras. Veja que na definição que trouxemos aqui, as naturezas elas não se fundem nem se alteram. Eu vou ler de novo para ficar mais claro. Falei aqui do Concílio de Niceia, do Concílio de Constantinopla, de Éfeso e o Concílio da Calcedônia. Olha a nossa definição como fica mais clara agora. A doutrina da união hipostática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, a divina e a humana, que não se fundem nem se alteram. Uma natureza não suplanta a outra, não se fundem nem se alteram. Por outro lado, não se separam e nem se dividem. Isto é, ele não é só divino e não é humano. Ou ele não é só humano e não é divino. Não se fundem, não se separam nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa. Não é dois Jesus, um divino e humano, é uma só pessoa e uma só subsistência eternamente. Eu espero que essa parte de conceito tenha ficado claro para os irmãos. É uma partezinha mais complicada, mas agora nós vamos começar a descomplicar. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nós, à medida do possível, iremos respondê-la. Mas acredito que dentro do primeiro tópico da nossa lição, vamos tirar todas as dúvidas que possam aparecer. O primeiro tópico da lição vai nos dizer que Jesus é verdadeiro Deus. E aqui nós temos 3 subpontos, que são, em primeiro lugar, sua eternidade com o Pai. Esvaziou, o segundo subponto diz assim, seus atributos de grandeza e perfeição. E o terceiro subponto, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Jesus, ele é Deus. Mas, irmão, como é que você pode provar que Jesus é Deus? É fácil. Vou provar que Jesus é Deus em 4 passos. Em primeiro lugar, ele é o Filho unigênito de Deus. Você sabe que unigênito e primogênito tem diferença. Quando falamos em um filho primogênito, falamos do primeiro filho, mas que se teve outros filhos. Eu sou o primogênito, eu tenho 2 irmãs. Dos 3 eu fui o primeiro a nascer. Quando se fala de filho unigênito, se fala de um filho que é único. Ele é único, é um filho singular. Não existe outros igual a ele, do mesmo sangue, do mesmo tipo, da mesma natureza. Não, ele é único, é o filho unigênito. A Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus enviou seu filho unigênito, seu único filho. É o eterno filho singular. E nós entendemos que, à luz da Bíblia, Jesus ele é único, porque não existe outro igual a Jesus, com a mesma natureza, com a mesma essência. Ele é o Filho unigênito. É a primeira diferença entre primogênito e unigênito. Aí alguém pode perguntar, mas quando falamos assim, todos nós somos filhos de Deus, como é que fica essa situação? Se Jesus é o único filho, como é que todos nós somos filhos de Deus hoje? É simples. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15, o seguinte: mas recebeste, falando sobre nós, mas recebeste o Espírito de quê? De adoção.
Nós fomos adotados, nós não somos igual a Jesus em essência, em natureza. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Aí a Bíblia diz, mas e os homens? Nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção de filhos. E agora nós podemos clamar, Abba, Pai, Papai, Papaizinho. Né? Nós somos os filhos adotivos. Quando Jesus utilizava essa expressão, Filho de Deus, os fariseus eles se iravam. Eles consideravam uma blasfêmia, diferente de eu dizer, eu sou filho de Deus aqui. Todos nós somos filhos de Deus. Mas quando Jesus dizia isso, que era filho de Deus, suas palavras tinham um peso diferente. Os fariseus entendiam o que ele estava dizendo. Nas suas bocas, na sua boca, na boca de Cristo, essas palavras tinham um significado. Jesus, quando dizia, eu sou filho de Deus, Jesus estava dizendo, eu sou igual a Deus. Eu tenho a mesma essência de Deus. Irmão Murilo, me prove isso. A Bíblia prova. Lá em João, capítulo 5, note essa referência. Olha que referência importante. João, capítulo 5, versículo de número 18, a Bíblia diz assim, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Quem dizia que Deus era seu próprio Pai? Jesus. Não, ele é meu Pai, ele é meu Pai. Aí quando a Bíblia diz isso lá no Evangelho de João, o final do versículo diz assim, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Igual a Deus. É por isso que quando ele dizia-se ser filho de Deus, os fariseus pegavam pedra para apedrejar, porque Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Então essa é a nossa primeira prova de que Jesus é Deus. A segunda é que ele tinha todas as prerrogativas divinas. Como assim ele tinha todas as prerrogativas divinas? Quais são as prerrogativas para ser divino? Quais são as prerrogativas para ser Deus? A Bíblia vai nos dizer. A primeira delas é que ele perdoava pecados. Os fariseus entendiam que só quem podia perdoar pecados era Deus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo de número 2, Jesus olhou para um paralítico que estava numa maca e antes de curá-lo, Jesus disse assim, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Na hora, aqueles que estavam ali presentes na reunião começaram a murmurar no coração, quem é este que perdoa pecados? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus, conhecendo a dureza do coração daquelas pessoas, disse assim, eu vou perguntar aqui uma coisa a vocês. O que é mais fácil? Dizer a este homem aqui paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer a ele, levanta e anda? Meus irmãos, veja que sinuca de bico. Porque se os fariseus dissessem assim, não, é mais fácil perdoar pecado, aí Jesus ia dizer, pois bem, perdoa aí os pecados dele. Aí se alguém dissesse assim, não, é mais fácil dizer levanta e anda, aí Jesus ia dizer, muito bem, você está com a oportunidade, diga para ele andar. Aí Jesus olha para a multidão que estava ali naquela casa e disse assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, que o Filho do Homem tem autoridade. Eu digo a este moço, a este paralítico, os teus pecados estão perdoados, mas também levanta a tua cama e começa a andar. Ele tinha essa prerrogativa divina, ele perdoava pecados. Olha, é uma coisa tão profunda. Eu posso perdoar os pecados que alguém comete contra mim. Se alguém me ofende, se alguém me machuca, eu posso chegar assim e dizer, eu te perdoo pelo que você fez. Mas eu não posso chegar para você e perdoar os pecados que alguém cometeu contra você. Eu não posso chegar assim, olha, te feriram, te machucaram, mas eu perdoo quem te fez isso. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não sou Deus, eu não fui ofendido dentro dessa situação. Jesus se coloca nessa relação como o principal ofendido. O paralítico não tinha, se fosse falar em termos humanos, não tinha pecado contra Jesus, eles nem tinham se encontrado até então. Mas Jesus se coloca nessa relação como Deus. Quando você pecou, antes de você ofender o seu próximo, você me ofendeu. Por isso eu sou o principal ofendido dentro dessa relação. E eu vou dizer uma coisa aqui, filho. Eu estou te perdoando. Os teus pecados são perdoados. Ele tinha essa prerrogativa divina. Ele podia perdoar pecados. Por quê? Porque ele era Deus. A segunda prerrogativa divina para ser Deus, para ser divino, para ser Senhor do céu e da terra, é que ele recebia adoração.
Jesus recebia adoração. Lá em Mateus capítulo 8, versículo de número 2, o leproso chegou para ele, se prostrou e adorou. Em Mateus 9, 18, a Bíblia diz que Jairo, um judeu, chefe de sinagoga, se prostrou nos pés de Jesus e o adorou. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 15, versículo de número 25, que a mulher cananeia chegou nos pés de Jesus e o adorou. Jesus não repreendeu o leproso, Jesus não repreendeu Jairo, Jesus não repreendeu a mulher cananeia, Jesus recebeu aquela adoração. Se ele aceita ser adorado, é porque ele é Deus. Veja que há uma diferença nos seus apóstolos, nos seus discípulos. Em Atos, capítulo de número 10, versículo 25 e 26, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai para os pés de Pedro, se joga nos pés de Pedro e começa a adorar. Começa a adorar Pedro, e Pedro olha assim para Cornélio e diz assim: te levanta, rapaz. Eu não sou digno de receber adoração, não. Eu sou homem igual a tu. Te levanta. Tem que adorar só a Ele. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 8, que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém, nem com seus discípulos, nem com seus apóstolos, nem com seus amigos, nem com seus seguidores. Mas Jesus era divino. Ele recebia a adoração porque ele era Deus. É a segunda prerrogativa divina. E a terceira prerrogativa para se ser divino é que Jesus ele era autoexistente. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo de número 26, que ele tinha a vida em si mesmo. Isso é muito bonito. João capítulo 5, versículo 26, nos diz assim, eu vou ler para os irmãos. João, eu estava em 1 João. João capítulo 5, versículo 26. Meus irmãos, que versículo bonito. 5, 26 nos diz assim: porque o Pai tem a vida em si mesmo. Veja, ele está dizendo uma característica do Pai, que ninguém tem. O Pai tem a vida em si mesmo. Assim, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é autoexistente. João 1:1, a Bíblia vai nos dizer que no princípio, antes do tempo, antes da criação, antes de todas as coisas, ele já era. Ele era o Verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Então, esses são alguns princípios para se ser Deus. São as prerrogativas divinas. Então veja que esse é o nosso segundo argumento. Ele é o Filho unigênito, ele tinha todas as prerrogativas divinas, mas tem o terceiro argumento, não parou por aí. Mas, irmão Murilo, eu já sei que Jesus é divino, eu já sei que Jesus é Deus, mas mesmo assim ainda vou falar mais. Ele também tem todos os atributos divinos. Jesus tem todos os atributos divinos. Perceba que o primeiro atributo que eu posso citar aqui é que ele é soberano. O que é soberania? Soberania é uma autoridade que somente Deus tem. Mas como é que tu pode dizer isso, Murilo, que Jesus era soberano? Quando foi que ele mostrou soberania? Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Mateus capítulo de número 5, versículo 28, 32, 34, 39 e 44. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava no Sermão do Monte, e lá no Sermão do Monte ele diz algo do tipo assim. Veja se isso não é soberania. Eu vou ler o versículo de número 27. Versículo 27 de Mateus 5. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Quem foi que disse aos antigos se não foi Deus? Deus falou lá atrás a Moisés, quando deu a lei a ele: não adulterarás. Aí olha a soberania, olha a autoridade. Quando ele diz assim: eu, porém, vos digo. Quem é que pode dizer isso? Eu posso dizer isso? Não posso, eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho, eu não sou soberano. Ele disse, só foi dito lá, mas eu sou Deus, eu vou dizer aqui diferente, vou dizer algo aqui a vocês, vou fazer um acréscimo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Aí o versículo de número, deixa-me me achar aqui, versículo de número 32, ele diz a mesma coisa. Eu, porém, vos digo, versículo de número 44, 34, 39 e 44, ele vai dizendo a mesma coisa. Eu, porém, vos digo, isso é soberania, isso é autoridade. A Bíblia vai nos dizer que ele também é eterno. Eternidade é um atributo de Deus. A Bíblia diz em
em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, que ele é o Pai da eternidade. Isso é muito interessante, porque quando se fala de eternidade, a gente não tem como entender o que é eternidade. A gente entende o tempo, mas a eternidade não, porque nós somos seres temporais. Nós não somos eternos. Mas, irmão Murilo, a gente não é eterno. Pasme você, nós não somos eternos. Vamos viver pela eternidade, mas não somos eternos. Por que nós não somos eternos? Porque nós tivemos um começo. Jesus não teve começo nem fim. Olha como a gente não entende eternidade. Digamos que, vamos dar aqui uma medição de 1000 dias. Se eu tiro um dia de 1000 dias, quantos dias eu tenho? Eu não tenho mais 1000 dias. Eu tenho 999 dias. Mas 1000 dias eu não tenho mais. Agora, se eu tiro 1000 dias da eternidade, quanto tempo eu tenho? A eternidade. Se eu tiro 1 milhão de dias da eternidade, quanto tempo eu tenho ainda sobrando, restando? A eternidade. Não dá para entender isso, isso não cabe na nossa mente. Aí a Bíblia vai dizer que Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus. A Bíblia diz mais em Colossenses que todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas subsistem nele. Em João 1, como já citei aqui, versículo 1, diz que no princípio Ele já era. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é onipotente. Onipotência é um atributo de Deus. O diabo não é onipotente, nenhum homem é onipotente. Só Deus é onipotente. E Jesus olha assim para os discípulos e diz assim: todo poder me é dado no céu. Um homem pode ter muito poder aqui na terra, mas no céu ele não tem poder de nada. De nada. Aí Jesus vai dizer assim: eu não sou homem, eu sou Deus. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu tenho autoridade lá e autoridade aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ele é onipresente. Mas, irmão Murilo, Jesus é onipresente. Jesus é onipresente, rapaz. A Bíblia diz em Mateus 18:20, Jesus dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Aleluia, Ele é onipresente, ainda que Ele estivesse com certas limitações enquanto seu ministério aqui, enquanto o período da encarnação, Ele não deixou de ser onipresente, Ele continuava sendo onipresente. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Ele também é onisciente, Ele conhece tudo, sabe todas as coisas. Passado, presente e futuro estão diante dos seus olhos como se fosse agora. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, sabe o que estamos pensando, sabe o que você está pensando aí agora, Ele conhece tudo. Jesus é onisciente. Mas onde é que está isso, irmão Murilo? Lá em João, capítulo de número 2, versículo de número 24, é apenas uma das muitas referências que tem aqui. A todos, a Bíblia diz assim, a todos Ele conhecia. Ele conhece tudo. Jesus também, além de ser soberano, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, Jesus ele é imutável. A Bíblia diz que Ele não muda, nele não há sombra de variação. Bendito seja o nome de Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 12 e Hebreus 13:8. Esse é apenas o terceiro argumento, mas tem o quarto para a gente finalizar esta parte da divindade de Jesus. Deixa-me acelerar aqui para que o vídeo não fique tão grande. Falamos aqui sobre o Filho unigênito, sobre as prerrogativas divinas e sobre os atributos divinos. Mas ainda tem aqui as declarações do Pai, do próprio Jesus e dos apóstolos, de que Jesus era Deus. Veja como a Bíblia deixa esse assunto bem claro. Eu não sei como tem pessoas que ainda não acreditam que Jesus era divino. Eu não entendo. É muito difícil olhar para a Bíblia e dizer assim, não, Jesus não é Deus. É muito difícil. Você tem que estar muito cego para que isso aconteça. Veja só, primeiro testemunho do Pai. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 17, quando Jesus foi ser batizado, uma voz bradou do céu. Todos os que estavam ali ouviram. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho deleito, em quem eu me deleito, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. O Pai dando testemunho da divindade do Filho. O próprio Jesus, ele declarou que era divino. E isso aqui é muito interessante. Lá em João, capítulo 8, versículos 57 ao 59, Jesus estava em uma discussão acalorada com os fariseus
E os fariseus olharam assim e disseram assim, como é que tu tá dizendo aí alguma coisa? Tu não tem nem 50 anos, como é que tu disse que conhece Abraão? Tu ainda é novo, tu tá começando a vida agora. Aí Jesus olha para os fariseus e diz assim, antes que Abraão nascesse, antes que Abraão existisse, Jesus disse, eu sou. Aleluia, era Jesus dando testemunho dele mesmo, dizendo que ele era divino. A Bíblia vai dizer em João 10:33, João 10:30 ao 33, Jesus ele olha assim e diz assim, eu e o Pai somos um. Glória a Deus, ele estava falando de sua divindade. Em João 12:44 a 46, Jesus diz assim, quem vê a mim, quem olha para mim, vê aquele que me enviou. Jesus estava falando que ele era igual a Deus. Isso fica claro em suas declarações. Tem João 13:12 ao 14, João 14:6 ao 9. São os testemunhos, as declarações que Jesus dá sobre si mesmo. Tanto que quando Pilatos disse assim, tu é Deus, tu é rei. Aí Jesus olhou para ele assim e não negou. Tu o dizes. Tu está confirmando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Temos também aqui o testemunho dos apóstolos. Como era que os apóstolos olhavam para Jesus? Os apóstolos olhavam para Jesus e reconheciam ele é Deus. João, escrevendo o seu evangelho, como já citei aqui, ele diz que o verbo era Deus. O verbo era Deus. E esse verbo que era Deus, João disse, ele encarnou. João entendia a divindade de Jesus. Tomé, que foi taxado como o incrédulo, e quando Jesus ressuscita, que ele olha as feridas, não, Jesus, eu não quero tocar, eu não quero, não, já basta, eu já vi, eu creio, mas vem cá, rapaz, toque, pegue. Aí Tomé olhou assim, ai, Senhor meu, e Deus meu. Tomé reconheceu a divindade dele. Paulo também reconheceu a divindade de Jesus em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Vemos aqui 4 argumentos acerca da divindade de Jesus. Jesus era verdadeiro Deus. E temos aqui o nosso segundo subponto, nosso segundo ponto da lição, que diz que Jesus não era só verdadeiro Deus, ele era verdadeiro homem. Ele também era homem. E as profecias verotestamentárias, isto é, as profecias do Velho Testamento acerca de Jesus, evidenciam a sua humanidade. Perceba que dentro aqui desse ponto é um ponto mais extenso. Tem 5 subpontos. Jesus estava no seio do Pai, profetizado no Antigo Testamento, encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então perceba, irmão Murilo, quais são as profecias que evidenciam a natureza humana de Jesus? Falando de Antigo Testamento, temos as profecias de Isaías quanto ao seu nascimento. Ele nasceria, né? E o fato de nascer já mostra que ele se tornaria humano, que ele encarnaria. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. A Bíblia fala de seu ministério. Ele teria um ministério terreno. Isaías 61, versículo 1 e 2, o Espírito Santo desceria sobre ele, o encheria para que ele anunciasse o ano aceitável do Senhor, anunciasse aos pobres, anunciasse aos enfermos. Fala sobre o ministério de Jesus. A Bíblia, acerca da sua encarnação, quando falamos das profecias do Antigo Testamento, nos mostra que ele morreria. Salmo 31, e verso 5, mas ele não só morreria, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Salmo 16, versículo de número 10, seu corpo não veria a corrupção, sua alma não ficaria para sempre na sepultura. Dentre os mortos, ele seria levantado pelo poder de Deus ao terceiro dia. Ele ressuscitou. E essas profecias evidenciam a humanidade de Jesus. Por que eu digo isso? Porque lá na cruz do Calvário, não se enganem, Deus não morreu. Na cruz ali, quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, aí alguém vai dizer assim, Deus morreu. Deus não morreu. Quem morreu ali foi o homem, foi o corpo carnal de Jesus, mas Deus não morre na cruz. Meus irmãos, Deus é eterno, Deus tem a vida em si mesmo. O Deus, entendeu o que eu estou dizendo aqui para depois vocês não ficarem sem entender. Deus não morreu. Jesus morreu de fato ali na cruz, mas o Deus ali, a divindade, ela não morre. O homem morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas Deus não morre. Deus não morre, Ele é divino. Quando eu falo isso, eu estou evidenciando a humanidade de Jesus. Ele era humano.
E uma das profecias de Isaías capítulo de número 53, do 1 ao 12, fica clara ali a humanidade de Jesus. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. E a Bíblia diz em todas as letras, homens de dores, de quem os outros escondiam o rosto. Aí começa, mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí, por aí em diante, o texto continua. Quando falamos sobre profecias do Antigo Testamento, essas profecias evidenciam a humanidade de Jesus. Quando falamos sobre a sua humanidade, João ele foi bem categórico. Lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 1, ele diz assim, o que era desde o princípio, ou seja, ele é eterno, ele é divino, mas ele encarnou. Aí ele assim, o que vimos com nossos olhos, o que nós temos contemplado. Aí ele diz, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João está dizendo assim, ele teve um corpo, de fato ele teve carne, nós tocamos, nós vimos, nós sentimos, nós ouvimos, e João poderia dizer isso com propriedade, porque ele recostou o seu peito, a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era tão próximo de Jesus a ponto de ter essa intimidade. Ele poderia dizer isso, nós vimos, nós sentimos, ouvimos, nós tocamos. Glória seja dada ao nome de Jesus, aleluia. E perceba que quando falamos sobre a humanidade de Jesus, eu vou apenas citar rápido aqui, Jesus ele nasceu de uma mulher, Romanos 1:3, Gálatas 4:4. Jesus ele cresceu fisicamente, é o nosso texto áureo, Lucas 2:52. Jesus ele dormiu, 8:24. Jesus comeu, Lucas capítulo 24:43. Jesus sentiu fome. Todas as referências estão aqui. Ele teve cansaço físico, ele chorou, ele sorriu, ele foi tentado. Perceba que quando Jesus ele se fez homem, ao se fazer homem, ele assumiu a nossa natureza. Ele teve um corpo, ele teve uma alma e ele teve um espírito. Ele entrou dentro das nossas limitações. Tem como entender isso? O Deus que criou todas as coisas, que tudo fez pela palavra do seu poder, no ato de uma identificação com o homem, ele pode ser chamado de Deus misericordioso, porque de fato ele sentiu as nossas misérias. Ele entrou, um Deus que não é sujeito ao tempo, um Deus que não é mutável. Ele se sujeitou às debilidades humanas, entrou na nossa realidade, ele nasceu, seus pés tocaram o chão empoeirado de Jerusalém. Isso num ato de identificação, a encarnação trouxe ele assim pertinho de nós. Eu acho isso muito bonito, isso até emociona, porque eu costumo dizer que Jesus, ele esteve muito perto. Irmão Murilo, hoje ele mora dentro de nós, eu sei. Mas ele mora dentro de nós, Apocalipse 3:20. Ele está aqui no nosso coração. Mas quando eu falo da sua encarnação, eu quero dizer que ele esteve aqui muito perto. Eu costumo dizer que ele esteve a algumas horas de distância de onde eu e você estamos agora. Se você pegar um avião, dentro de 1, 2 ou 3 dias, você chega em Jerusalém. E ele esteve lá, ele esteve a alguns dias de distância de nós. Ele nasceu no estábulo, se ouviu o choro dele nas ruas de Jerusalém, seu ministério, glória seja dada a Jesus, ele esteve muito perto. É o Deus presente, ele esteve bem aí em Jerusalém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso fala de uma proximidade, de uma identificação. Nos convinha tal sumo sacerdote que fosse santo, justo, imaculado, mas também que conhecesse profundamente a nossa natureza. Jesus te conhece. Jesus sabe o que é sentir necessidade. Jesus sabe o que é sentir dor na alma, dor no coração. Ele passou por isso. E por isso ele pode te assistir nas tuas dificuldades. Quando você está passando por um problema, quando você está passando por um momento difícil, saiba que aquele que intercede por você no céu sabe exatamente tudo o que você está sentindo. Não porque alguém disse a ele, não porque alguém contou a ele, não porque ele é onisciente, mas porque ele sentiu. E por isso ele pode te ajudar. Por isso ele pode te fazer levantar desta situação e passar contigo este vale. Jesus vai te ajudar.
Jesus vai te fortalecer, Jesus vai te dar força para caminhar, Jesus vai te dar força para se levantar do fundo do poço. Ele sabe o teu desejo, Ele sabe do que você está precisando, Ele sabe a situação que você se encontra e Ele é misericordioso, Ele sabe na pele o que você está sentindo e Ele vai te tirar dessa situação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. De fato, Ele encarnou, Ele é verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Este é o segundo tópico da nossa lição. Ele é verdadeiro homem e também é verdadeiro Deus. E quando falamos sobre Jesus ser homem, ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ainda podemos acrescentar aquilo que diz aqui no terceiro tópico da lição. Jesus, ele foi um homem perfeito. Em tudo, ele foi um exemplo e um modelo para nós. A Bíblia nos diz, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 21, isso aqui dentro do nosso terceiro tópico da lição. Não tem aqui essa referência, mas estou trazendo aqui para os irmãos. A Bíblia diz assim: pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, o modelo, para que sigais os seus passos. Você sabe o que significa a palavra exemplo dentro desse texto? Exemplo aqui é um termo que em sua construção gramatical original sugere a ideia de colocar um papel sobre uma letra ou sobre algumas letras e escrever sobre elas. É como se eu quisesse fazer aqui a forma da letra que está aqui e eu vou começar a desenhar aqui pelo modelo. Tem um modelo aqui embaixo, então eu vou só riscar em cima. Tem um exemplo aqui. Então eu vou fazer certinho porque eu vou fazer pelo modelo. Aí quando a Bíblia diz que Jesus é exemplo, que Jesus é modelo, dentro desse contexto, dentro desse significado, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a nossa vida, o que somos, e colocar sobre a vida de Jesus e começar a desenhar as nossas atitudes a partir das atitudes dele. E começar a desenhar as nossas reações a partir das reações dele. E começar a desenhar os nossos sentimentos a partir dos sentimentos dele. E começar a desenhar os nossos sonhos a partir dos sonhos dele. Ele é o exemplo, ele é o modelo, ele é quem diz a direção, ele é quem diz o caminho, ele é quem dá as orientações. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é o modelo. Irmão Murilo, Jesus é modelo em quê? Modelo é algo que a gente deve imitar. Exemplo é algo que a gente deve seguir, que a gente deve fazer igual. Jesus é modelo de santidade. A Bíblia diz que ele olhou para os seus opositores, para as pessoas que não gostavam dele. João 8,46. Jesus olhou para as pessoas que o perseguiam e disse assim: quem é de vocês que podem me acusar de pecado? Me acusem aí alguém? Se eu tenho defraudado, se eu tenho agido moralmente errado, eticamente errado, eu quero que algum de vocês aí aponte uma falha minha. E mesmo os inimigos ficaram emudecidos diante dessas palavras de Jesus. Por quê? Porque não tinham nada o que falar dele. Ele era um modelo ético, ele era um modelo de controle emocional, ele era um modelo moral, ele era um modelo de santidade nas suas palavras, no seu vestir, no seu agir, no seu andar, no seu viver, no seu proceder diário. Ele foi um modelo de santidade. Mas Jesus é exemplo, Jesus é modelo, devemos olhar para ele. E nós não vamos nos embaraçar com as coisas aqui dessa vida. Se olharmos para ele e o imitarmos, vamos agradar a Deus. Se olharmos para ele e o imitarmos, nós não vamos caminhar por um caminho de pecado. Por quê, irmão Murilo? Repito, porque ele é o exemplo, ele é o modelo a ser seguido, ele é modelo de santidade. Jesus é modelo de quê, irmão Murilo? Jesus é modelo de submissão. Ele era perfeito. Ele era o homem perfeito. Nós devemos ser perfeitos como ele era perfeito. E é interessante que, além dele ser o exemplo, de olharmos para ele e vamos fazer igual a Jesus, ele também nos ajuda nesse processo. O Espírito Santo também nos ajuda nesse processo, no processo da santificação diária. Ele vai nos ajudando. Jesus não era só modelo de santidade, mas também era modelo de submissão. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele padeceu, mas foi obediente até o fim.
Tem gente que negocia sua obediência, negocia seu caráter, negocia sua fidelidade diante das situações. Ah, essa situação não me convém, não vou ser fiel. Eu vendo o meu caráter, não faz parte da minha personalidade me manter firme nessa questão porque não sou privilegiado. Jesus padecendo, mesmo padecendo, ele continuou sendo obediente, ele continuou fiel, firme no propósito. Teve luta, teve prova, teve dificuldade, teve a cruz diante do seu caminho, mas ele foi obediente até o fim. Ele é modelo de submissão. A Bíblia vai dizer na nossa leitura bíblica em classe, em 2:51 de Lucas, que ele era sujeito aos pais, ele era obediente aos pais. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 4, que ele se sujeitou à lei. João Batista não queria batizar Jesus. Aí Jesus diz assim: João, por enquanto convém fazer assim para que se cumpra toda a lei. Ele era sujeito às autoridades. Jesus é um exemplo de submissão. Jesus, para encurtar aqui, poderia falar várias coisas aqui. Jesus é modelo de tudo, meus irmãos. Poderia falar muitas coisas aqui, mas vou me resumir apenas a mais esse para que o vídeo não fique tão extenso. Jesus era modelo de humildade. Modelo de humildade. Ele deu o exemplo de maior humildade. Os discípulos tudo querendo tronos, tudo querendo posição, querendo ser grande, querendo aparecer, querendo ser um maior do que o outro. Aí Jesus chegou assim: vem cá, juntou todo mundo aqui, ó, eu quero sentar à direita lá no céu, quero sentar à esquerda, quero sentar em tal lugar. Jesus, vem cá, quem é o maior aqui dos 12, né? Eles se perguntando, os discípulos se perguntando, aí Jesus chama: vem cá, junta aqui vocês. Fez um trabalho de escravo. Pegou uma franelinha, pegou um balde, a sua manga, pegou um carro, se ajoelhou, começou a lavar os pés dos discípulos. Meu Deus do céu! Meus irmãos, que exemplo de humildade! Aí alguém vai dizer assim: ah, Jesus lavou os pés do discípulo. Ele era homem, mas ele também era Deus. Meus irmãos, Deus! Jesus não deixou de ser Deus. Eu disse aqui que Jesus é Deus. E Deus, lavar os pés dos homens ali e aceitar aquela situação. Fazer isso, meus irmãos. Que exemplo de humildade! Que exemplo de humildade Jesus não deu. É como se Jesus estivesse olhando para eles assim, dissesse assim: vocês estão discutindo aqui quem é o maior? Eu vou perguntar aqui a vocês, quem é o maior agora? Eu acho que os homens emudeceram ali naquela hora. Ficaram calados, não tinham o que dizer. Vai dizer o quê? Por que a gente quer ser essa briga por posição? Essa briga por cargo? Essa briga por um querer aparecer mais do que o outro, querer pregar mais do que o outro, querer cantar mais do que o outro, ter mais nome do que o outro, ser mais conhecido do que o outro? Meus irmãos, isso cai diante das Escrituras. Cai diante das Escrituras. Ele, nosso mestre, nos deu o maior exemplo de humildade. Sejamos humildes. Imitemos ele. Ele é modelo de humildade. Humildade. Ele é o homem perfeito. Perfeito em tudo, em seu caráter, em sua santidade, em tudo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Com isso, meus irmãos, concluímos a nossa lição, crendo que atingimos o nosso objetivo, que é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, Ele é divino e também Ele é semelhante a nós, ou seja, divino e humano. E falamos aqui que Jesus era Deus, verdadeiro homem e homem perfeito. E se você chegou aqui, até nessa parte do vídeo, eu quero lhe agradecer pela sua paciência e deixar um versículo bíblico para você. Romanos capítulo 12, versículo 7, a parte B, nos diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, meus irmãos, Deus abençoe grandemente e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você.